Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. A gente está aqui mais uma vez na nossa 4ª temporada para um episódio muito especial. Confesso para vocês que são aves que mexem muito comigo, tenho um carinho muito grande pelo grupo e sempre que a gente consegue gravar sobre essas espécies desse grupo, a gente fica muito feliz. Antes da gente começar, eu vou, claro, agradecer aos nossos apoiadores, são as pessoas que tornam possível para o Projeto Uru continuar acontecendo. As nossas corruíras, Yasmin Arbi, Eduardo Tardim, Fernanda Dias, José Carlos Mombac e Davidson Soares. Os Gaviões Carijó, Maíra Luiza Garcia, Atos José Souza, Renata Beco, Eduardo Tardim, Fred Cruz e Roberta Redondo Freitas. Os Tangarais, Thiago Almeida, Rodrigo Machado, Aran Cardoso e Estevão Moraes. Os Jacu de Estalo, Leandro Rios, Lívia Queiroz, Flávia Aguiar, Marília Fanuc, Fernanda Isabela, Maria Albuquerque e Natália Alenspac. E, claro, a nossa águia de haste, PS Fonseca. Se você quiser acompanhar um pouquinho mais de perto o que a gente anda aprontando, você pode acessar a revista uru.com, também urupodcast.com. Eu recomendo sempre que você acompanhe as nossas redes sociais, @podcasturu, tanto no Instagram quanto no Twitter. E você pode estar trocando uma ideia com a gente via direct, mandem mensagens, a gente está sempre à disposição. Uru Podcast. Hoje, pessoal, a gente vai conhecer um pouquinho mais de algumas espécies de citacídeos que são muito especiais para a fauna brasileira, mas aqui eu faço um registro. A gente vai conhecer um projeto de conservação que eu acho que merecia muito mais holofotes e muito mais apoio da comunidade conservacionista do Brasil e da sociedade em geral. A gente estende o tapete vermelho da ornitologia para a doutora Nêmora Paulette Prestes. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de Passo Fundo, graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de Passo Fundo, é mestre em Biociências na área de Zoologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutor em Biociências pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 2003. Consultora ad hoc da Fundação Boticário, Proteção da Natureza, foi professora dos cursos de Ciências Biológicas e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade de Passo Fundo, coordenadora do Projeto Charão, desde muito tempo, desde sempre. Ela realiza pesquisas abordando aspectos de ecologia, comportamento e conservação com 2 espécies de citacídeo, a Amazona Pretrei e a Amazona Vinace. Faz parte do grupo assessor do Plano Papagaios do Brasil e do PAT Planalto Sul. Tem experiência na área de zoologia, com ênfase em comportamento animal, atuando principalmente nos seguintes temas: conservação ex situ e in situ, biologia da conservação, ecologia e comportamento de aves. Doutora Nêmora, seja muito bem-vinda ao Uru Podcast. O microfone é seu. Oi, Will. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você e com os demais ouvintes para falar daquilo que a gente ama de paixão, que são os papagaios. Confesso que quando eu comecei a pensar no roteiro para gravar sobre... Na verdade, inicialmente a gente escreveu esse roteiro sobre charão e aí depois pensou também em incluir a espécie irmã dele, que a gente aproveita e torna essas 2 espécies mais conhecidas pelo nosso público em geral. Nem os meus sonhos mais febris eu imaginei que eu ia estar gravando com a doutora Nêmora aqui, então vocês têm que tomar cuidado com 2 coisas. Eu posso ficar falando um pouquinho trêmulo e também daqui para o final do episódio eu posso começar a adotar um pouquinho do sotaque gaúcho, então pessoal, por favor, deem um desconto para mim, porque eu começo a falar com o sotaque da Semana Farroupilha. Para a gente começar, professora, a gente, claro, precisa explicar um pouquinho por que faz sentido para a gente falar de gravar essas 2 espécies ao mesmo tempo, né? A gente meio que chama essas aves de espécies irmãs, elas são muito parecidas, assim, na natureza, alguma coisa de hábito e principalmente a região em que elas ocupam. Aí eu queria pedir só para tu falar um pouquinho pra gente sobre essas 2 espécies, pra gente meio que entender por que a gente tá falando delas de uma maneira junta, né? Tá, ok.
Bom, o papagaio charão é uma espécie assim muito restrita, né? Ele ocorre apenas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no Brasil. Antigamente havia registros no Paraguai, no Uruguai, mas hoje em dia a gente só registra para o Brasil, para esses 2 estados. E o Amazônia vinácea, ele tem uma distribuição um pouco mais ampla, vai até a Bahia. E a gente sempre achou assim, nossa, já que o papagaio de peito roxo ele tem uma ampla distribuição, com certeza é um papagaio que vai muito bem, obrigado, na sua conservação. Então, são 2 papagaios, como você falou, eles têm uma certa semelhança fisicamente, né? São verdes, o papagaio charão ele tem um vermelho bem acentuado na cabeça e na coberteira das asas, também pode ter na polênia das patas. É o único papagaio que a gente conhece que tem dimorfismo sexual. O macho tem essas tonalidades avermelhadas mais intensas e a fêmea menos, né? A fêmea ela tem essa coloração vermelha também na cabeça e na coberteira das asas não é tão distinta quanto nos machos. E o papagaio de peito roxo, ele é indiscutível, não tem assim, quem bateu o olho e diz assim, que papagaio que é? Ele tem aquele ar roxeado, então, no seu peito, e geralmente ele é o papagaio também um pouco maior. Mas, apesar de eles terem simpatia pela sua distribuição em algumas áreas, aqui no estado de Santa Catarina, eles têm assim, comportamentos muito distintos um do outro. A gente achava que sabia alguma coisa de charão e seria então mais fácil trabalhar com outra espécie de papagaio, que seria o peito roxo. Olha, essa espécie aí nos deu um trabalho muito grande aí, porque eles têm comportamento bem diferente. Só para ter uma ideia, Will, o papagaio charão, ele consegue juntar a população numa certa região e a gente faz, então, no final de tarde, por exemplo, a contagem, né, nos dormitórios coletivos que ele elege. E ele é muito bacana, assim, porque ele é um papagaio, assim, que ele acaba chamando todos os indivíduos pela sua vocalização e todos os indivíduos daquela região acabam pernoitando juntos. Com o peito roxo, a gente achou que fosse, quando nós começamos a trabalhar com ele, achamos que ia ser muito, muito parecido. E que nada, eles podem dormir próximos uns do outros em árvores distintas, mas não chega a reunir a população daquela localidade, sabe? Então isso aí nos chamou bastante atenção. Então, apesar de ter uma área assim simpátrica de distribuição, de compartilhar alimento e tudo mais, eles apresentam assim comportamento bem distintos um do outro. Acho que talvez essa seja a parte mais divertida e estimulante para a gente que é observador, porque a gente tem a oportunidade, e aí eu tô falando assim, já imaginando quando eu visitar a área, tá, pessoal? Porque eu realmente não... Já fui ao Rio Grande do Sul, mas assim, numa fase pré-observador de aves, inclusive a primeira vez que eu visitei, estava falando aqui com a professora, eu visitei Porto Alegre para um congresso de mastozoologia em 2002 e queria muito, nessa época, ser observador de aves, que a gente fica imaginando o que a gente poderia ter feito, né, de registro e de visita. Mas eu fico pensando, a pessoa que visita pela primeira vez, registra os bichos, vê lá os bichos e acha parecidos, nossa, esse aqui tem esse roxinho aqui, esse aqui é assim e tal. Mas os bichos têm uma, entre aspas, claro, uma personalidade, um comportamento, como a professora falou, completamente diferentes, né? Totalmente personalidades divergentes, assim. Um tá chamando a população, tá fazendo um agrupamento, e o outro já é mais, entre aspas, rede social e tal. Eu fico já imaginando aqui, professora, e pensando como essa questão da distribuição mais ampla, ela acaba impactando na questão do uso de habitat, né? Eu imagino que eles dois, além dessas divergências de personalidade, também explorem os ambientes de uma maneira bem diferente, né? Tem essa diferença no uso em geral para eles dois? Então, ambas as espécies desses papagaios, eles podem ocupar ambientes distintos, né? Ou compartilham os mesmos ambientes. Mas é interessante porque, assim, apesar de compartilhar alguns ambientes, eles podem até ter alimentação diferente daquele ambiente, né? Por exemplo, o charão ama pinhão, assim como o peito roxo. Só que na área de distribuição total do peito roxo não tem araucária em todos os ambientes, né? Mas a gente já viu o peito roxo, por exemplo, comer a pinha. A pinha é a parte feminina do pinheiro brasileiro.
Quando a pinha não está ainda, quando os pinhões ainda não estão maduros, eles ficam todos agregados, né? E a gente já viu o peito roxo comer a parte da casca do pinhão, coisa que nós nunca vimos o charão fazer isso. Então, são comportamentos diferentes, né? O que, assim, ajudou muito a gente compreender a biologia e a ecologia dessas espécies é que nós usamos muito a radiotelemetria. É uma ferramenta importante para a conservação, mas que também dá muito trabalho. O charão, acho que foi o primeiro papagaio no Brasil que recebeu o radicular. Coloca o radicular no pescoço, né? O nosso projeto ainda não tinha muito recurso, então não era por satélite, a gente tinha que fazer um monitoramento do deslocamento deles de carro. A gente conseguiu, então, colocar radicular em vários filhotes e também em alguns adultos. A mesma coisa nós fizemos com o peito roxo. Então, a gente acabou descobrindo muitas informações sobre a alimentação do peito roxo graças à radiotelemetria. Então, para mostrar assim, que o comportamento deles são diferentes, por exemplo, o charão ele pode até se deslocar 40 quilômetros, tendo como ponto de partida o seu dormitório coletivo. Já o peito roxo, ele se desloca praticamente em função do recurso alimentar. Então, assim, você tem alimento para ele ao redor do dormitório, muito próximo do dormitório, nós vimos isso pelos dados de radiotelemetria. A gente viu que ele acaba não se deslocando, ele acaba explorando aquele recurso alimentar em função da oferta. Já o charão, ele acaba fazendo deslocamentos maiores, né? Então, isso aí a gente viu um detalhe, só para chamar a atenção aí, que usamos pela radiotelemetria, foi mais de 20 mil e poucos registros, né, de segmentos. Então, foi muito trabalho, tivemos uma equipe muito grande também que nos auxiliou, desde a saída do ninho até a grande reunião que eles até fizeram em Santa Catarina, né? É interessante, eles também fazem um agregamento maior também na produção do pinhão. E foi graças aí ao trabalho da radiotelemetria. Mas ele dá trabalho, sim, porque você tem que pegar a saída do ninho, seguir o filhote até o final do dia, e muitas vezes a gente pernoitava na floresta mesmo que ele tinha dormido, né, escolhido para dormir, para seguir no outro dia o trabalho, porque como nossa região é um pouco com declives e tudo mais, nem sempre as estradas são favoráveis, né? Então, ele deslocou, sei lá, 15, 20 metros, mas no meio tem um rio, não tem, por exemplo, uma ponte para você ultrapassar, então você tem que fazer uma volta imensa. Então, é um trabalho, assim, que é árduo, vamos dizer assim, mas ele é muito compensador, porque a gente acaba obtendo muitas respostas aí da sua ecologia. Eu tô aqui escutando, e aí eu tô aqui imaginando o pessoal que vai ouvir esse episódio, inclusive o pessoal da biologia, que é dos anos aí mais recentes. Eu não vou chamar vocês de Nutella, pessoal, tá? Não tô chamando ninguém de Nutella. Mas que nunca fez uma telemetria por triangulação, tá acostumado hoje em dia com GPS satélite. Gente, vocês não imaginam o que é ter que acompanhar na carroceria de um carro. Isso quando dá pra fazer na carroceria de um carro com a antena lá, né? Quando é uma área aberta. E outra, dormir no campo para não perder o ponto onde o bicho tá dormindo para poder continuar a triangulação no dia seguinte. Por outro lado, são oportunidades a mais da gente observar comportamento em loco, né? Porque a gente fica mais perto do animal. Apesar de não ficar coladinho ali, a gente tem umas respostas meio que imediatas. E hoje em dia a gente tem muito o avanço tecnológico e, claro, a gente saúda esses ganhos aí técnicos. Mas às vezes a gente também vê que fica meio longe do bicho, né? Porque a gente não vai mais precisar acompanhar dentro do ambiente que o bicho está transitando, porque a gente tem os dados via satélite. E aí quem teve a oportunidade de fazer campo de telemetria das antigas, raiz, sabe do que eu tô falando, como é bem diferente, assim, as respostas vêm talvez mais imediatamente. Uru Podcast.
Professora, você deixou um gancho muito importante para eu continuar aqui. A gente já tem uma ideia de onde ele vive, já tem uma ideia dessa diferença nas personalidades, né? E aí você falou dessas respostas que foram conseguidas. E quando a gente fala de conservação, a gente, obviamente, procura respostas amplas sobre uma variedade de perguntas, mas uma das que aparece logo no início é a questão da alimentação. Então eu queria que a gente explorasse um pouquinho essa questão da ecologia alimentar dessas duas espécies, porque é muito interessante, né? Eu acho que talvez sejam as únicas espécies de Amazônia que a gente tem que exploram de uma maneira bem concentrada a araucária durante os meses frios, e depois tem essa radiaçãozinha na exploração, aproveita outros vegetais, outras oportunidades aí nos meses menos frios do ano. Aí eu queria que tu falasse um pouco pra gente sobre como funciona para essas duas espécies a questão da ecologia alimentar, por favor. Ah, legal. Assim, a gente imagina que charão come só pinhão. Não, por favor. Ele aprecia muito o pinhão, a gente até costuma dizer assim, o pinhão vira charão mais tarde, né? Ou seja, ele utiliza esse recurso alimentar antes da reprodução e tem bastante oferta na natureza. Mas a gente já tem um trabalho aí que ele come mais do que 80 itens alimentares, né? Que faz parte da sua dieta alimentar, como flores, alguns frutos, né? Eles gostam muito, por exemplo, das mirtáceas. Aí nós temos uma gama grande aí que faz parte, a jabuticaba, cereja, pitangas, a xantocarpa, a campomanésia xantocarpa. Tem muitas espécies aí das mirtáceas que eles apreciam bastante. E gostam também de eucalipto, por incrível que pareça. Então, algumas exóticas são importantes. Agora, quando eles retornam da migração, que eles estão em Santa Catarina, eles encontram aqui no Rio Grande do Sul uma grande oferta de cinamomo, Melia zedarat, né? E eles apreciam, a gente acha, Melia zedarat é veneno. Na verdade, é um vermífugo que eles comem naturalmente. E aquela bolinha de cinamomo, sabe aquela amarelinha? Então, tem muita oferta desse alimento e eles, no retorno, eles utilizam bastante. Assim como eles apreciam algumas exóticas, né? O próprio eucalipto que eu falei, o cinamomo, a Ovenia dulcis, que é a nossa erva do Japão, né? Ele também aprecia. Então, as exóticas também são importantes. Já o peito roxo, a gente viu a informação também de vários itens alimentares. As canelas são muito importantes, tanto para o charão como para o peito roxo. O camboatá vermelho, que é a Coena vernalis, os dois também apreciam muito. O Podocarpus lamberti, que é o parente da araucária, né? Eles apreciam muito também ambas as espécies, tá? Tem uma mancha grande aqui no Rio Grande do Sul, no sul do Rio Grande do Sul, que o charão chega a fazer uma concentração no mês de janeiro lá, na região de Santana da Boa Vista, Caçapava do Sul, em função da oferta do Podocarpus lamberti, né? Então, eles acabam comendo aquele, digamos, pseudofruto, né? Porque as gimnospermas não possuem fruto. Aquele arilo roxo, eles acabam apreciando e também fazem a dispersão das suas sementes, né? E então, a uva do Japão é importante também pro peito roxo e pro charão. A Vitex megapotâmica também é uma outra espécie de fruta, né? Que eles também apreciam. Então, Eugenia piriformis tem várias. A cassiloviana, que é a goiaba da serra, os dois apreciam muito. A própria bracatinga, eles também gostam de comer a sua vagem em maturação. Então, a oferta de alimento é bastante rica. A dieta de ambas as espécies é bastante rica. E, claro, pinhão é a cereja do bolo, digamos assim, né? Eles apreciam bastante. Mas também gostam de flores. A eritrina falcata, a corticeira da serra, eles gostam muito de comer as suas folhas, as suas flores. Então, a dieta deles é muito rica, assim como, né, não foge aquilo que os tradicionais, o SIC coloca lá, que os papagaios gostam de comer folhas, flores, frutos e sementes. Então, é uma dieta bastante ampla.
E isso tudo, a gente conseguiu muitos desses recursos em função de seguir os papagaios com radiotelemetria. Então, eles estavam ali por quê? Porque tinham um recurso alimentar de seu interesse, né? De cara, a gente já desmistifica o pensamento geral de que esses bichos só se alimentam de peão, que obviamente não faz sentido, né? Imaginar que o bicho vai se alimentar de peão o ano todo se não tem disponibilidade de peão o ano todo. Eu diria aqui, para todo mundo que está ouvindo, que a dieta deles é uma dieta de muito bom gosto e eu diria que daria para a gente acompanhar. Nunca comi peão, mas eu confio nos meus amigos curitibanos. Eu mando um abraço pro Carlos Eduardo Valese, que sempre me disse que nada melhor do que um pinhão no churrasco e um churrasco depois também. E eu acredito muito nele, confio no bom gosto. Mas eu fiquei animado com jabuticaba e outras mirtáceas na dieta dele. E tem muita frutinha interessante das silvestres. Pessoal, quem está ouvindo e que não conhece, a professora citou aí a eritrina, corticeira da serra, e também é conhecida como ipê vermelho. Quem tiver curiosidade, depois coloca no Google Imagens, que é uma árvore maravilhosa, uma árvore sensacional. E é isso que a gente estava falando. Essa metodologia que às vezes a gente, com o avanço da tecnologia, acaba substituindo, que é o acompanhamento por um radiocolar não associado via satélite, que precisa da triangulação do tempo, traz muitas respostas. Porque se a gente tivesse só o sinal do GPS naquele ponto e fosse depois bater o ponto para a localização, você saberia que a ave passou naquela árvore. Então, estaria lá uma eritrina lá e o bando pousou ali, o indivíduo pousou ali. Você não sabe se ele estava comendo a flor, você não sabe se ele estava só descansando. E em campo não, a gente consegue ver o comportamento, consegue ver o que o bicho está fazendo e aí a resposta já vem de imediato. Então pode parecer às vezes que é uma tecnologia ultrapassada, mas toda metodologia traz seus pontos positivos e negativos e a gente tem que às vezes que dar o braço a torcer para as tecnologias mais antigas. Agora, pessoal, a gente avançando na questão da ecologia, eu pessoalmente digo que esse aspecto da biologia comportamental, da ecologia dos psitacídeos, especificamente das espécies de papagaio, nossa, mexe muito comigo, assim, porque impacta diretamente na questão da conservação dessas aves. A gente gravou um episódio, foi nesse episódio 31, um abraço pro Carlos Barros de Araújo Cabral. A gente gravou com ele o Terra Papagaio. A gente falou muito mais de bioacústica, mas a gente falou sobre papagaios, a gente estava falando de Aleopsita xanthops, pode ser que eu me enrole, tá, pessoal? Porque o nome dele é um nome complicado. E a gente falou muito nesse episódio sobre a comunicação dos psitacídeos, especialmente dos papagaios. E aí, professora, eu primeiro queria saber como é que é isso em campo, porque eu tive pouca experiência com bandos e tudo, mas as poucas experiências que eu tive com bandos de Amazônia Amazônica, principalmente, foram incríveis, porque a gente vê e a gente consegue meio que entender como é que é importante para eles a questão da comunicação, como eles têm uma variedade absurda de chamados, eu falo logo que é um vocabulário muito extenso. Eles têm um vocabulário muito extenso e em campo isso fica muito claro, assim. Então, quem tem a oportunidade de estudar essas aves por muito tempo e de muito perto, como eu sei que você teve, acaba ficando muito tocado pela maneira como isso ocorre. Então eu queria te perguntar, como é que é isso em campo? Porque essas aves ocorrem em densidades incríveis, então eu não consigo nem imaginar o impacto dessa comunicação deles assim sobre vocês, né? E eu queria ouvir de Chi como é que é isso em campo. Will, sabe que eu sou uma pessoa frustrada porque eu não estudei a bioacústica. Quando eu fui fazer o doutorado, eu pensei, eu vou trabalhar com vocalização. E claro, fui procurar referência aí no Brasil, que era o professor Jacques Villar, né? Mas conversando com o Jacques, ele até me disse, quem sabe primeiro, você é professora da Universidade de Passo Fundo, lá a área assim, quem sabe ecologia de aves seria um caminho até para ter uma transposição maior. E eu fui pro lado da ecologia de aves, e eu sempre pensei, vou fazer um pós-doc aí com bioacústico, de tanto que me encanta essa área. Mas é uma área difícil, né? É uma área que você precisa saber bastante da física e tudo mais, mas é interessante.
só elaborar os sonogramas e interpretar, porque, na verdade, assim, a vocalização, se você grava, mas se você não fizer uma relação com o comportamento da espécie, do indivíduo, né, ela não quer dizer nada. Então, acho que é interessante, assim, quem tem experiência de campo ir para essa área, porque ele já tem um caminho um pouco andado, né? Mas, assim, quando a gente consegue ver, presenciar toda uma população, você sabe o que é toda uma população da mesma espécie juntas, né? Num único lugar, isso significa 22 mil papagaios. A emoção é grande. A gente não consegue, muitas vezes, distinguir indivíduo por indivíduo vocalizando, mas a gente consegue captar isso aí, né? Lembro muito o que o William Belton, que foi uma pessoa que a gente admira muito, né? Infelizmente, ele já não está entre nós, mas ele trabalhou no Brasil por mais de 13 anos com as aves do Rio Grande do Sul, escreveu um livro sobre as aves do Rio Grande do Sul, e ele visitou todas as estações do ano. Então, quando a gente lê lá no livro dele sobre o charão, ele costuma dizer assim, que são panelas, eu não lembro se ele fala de alumínio, mas enfim, panelas rolando numa cascata. Então, imagina o que significa isso. Muitas panelas rolando numa cascata. E quantas vezes que nós fizemos censo dessa espécie do charão, e eu ficava pensando, nossa, como o Belton fez uma relação legal, né? Porque parecem panelas rolando numa cascata mesmo. O barulho é muito intenso. É muito legal. Agora, quando a gente costuma assim, isso é muito emocionante, mas quando a gente participa de censos de reprodução em áreas que eles reproduzem, você não encontra mais do que 300, 400, 500 indivíduos é o máximo dos dormitórios que nós acompanhamos, que são 33, eu acho que nós acompanhamos. Aí é muito bacana você registrar a chegada, conforme a época do ano, né? Setembro, outubro, você vê só o macho, um indivíduo só chegando e vocalizando. Ou quando você vê que tem indivíduos não maduros sexualmente ainda, que eles começam a chamar outros indivíduos por perto. Então é muito bacana compreender essa conversação deles, né? E eu lembro também do Jacques, que ele dizia o seguinte: papagaios encantam muitas pessoas, né? Uma pela coloração maravilhosa que eles apresentam, e outro pela capacidade de imitar sons, né? De falar. Mas eu sempre lembro assim que o Jacques falava, eles falam devido ao alto estresse, né? Então, às vezes associa uma pessoa também, de tanto aquela pessoa insistir em algumas palavras para repetir, ele acabava repetindo em função do seu estresse, o que é triste. Então, a gente precisa ter a capacidade de compreender a vocalização deles associada ao seu comportamento. Foi muito, muito marcante aqui, o pessoal já dando aqui uma pincelada sobre o que acontece nos bastidores. A professora Nêmora compartilhou comigo, eu agradeço muito, que eu não tinha esse PDF, o livro dela e do professor Jaime Martinez, sobre a conservação, né, dessas aves. E o prefácio é um texto incrível, assim. Eu vou até depois ver se tem como eu compartilhar com vocês esse texto em algum lugar, do professor Jacques Villard, né, ele é doutor em ecologia plana. Vocês conhecem, então, assim. E aí ele fala, e eu nunca tinha lido essa perspectiva sobre a capacidade de imitação da voz humana dos Amazonas, né? Que foi exatamente o que a professora falou. E de como isso impacta na situação de conservação.
uma coisa que eu não sabia, e aí assim, fiquei super chocado e até constrangedor, porque eu tô aqui no Maranhão, é do ladinho do Pará, e tem essa informação nesse texto, nesse livro, na verdade, que é o fato de que casais de Amazônia Amazônica, de Curica, e também casais de Charão, são um presente de casamento muito valorizado, tanto no interior do Pará, no caso da Curica, quanto no interior do Rio Grande do Sul, no caso do Charão. E eu fiquei pensando, caramba, que absurdo! Mas é muito previsível quando a gente começa a andar assim pelo Brasil, pelo interior do Brasil, e a gente entende como as pessoas se apegam, né? Muito com as aves, mas em especial com os psitacídeos. E aí essa perspectiva que o professor Jacques deu, de que o cã e a imitação da voz humana por essas aves se dá pelo estresse delas estarem separadas do seu grupo. Nossa, é uma perspectiva muito, muito diferente do que a gente vê por aí, que a gente imagina, e inclusive é um argumento, né, das pessoas que têm esses bichos em casa. Olha aí, ó, como o meu bicho tá feliz, tá satisfeito, tá aqui alegre, conversando, falando, repetindo coisas, e não é nada disso. É, na verdade, o completo oposto. Exatamente. O que é feliz, né? O que é feliz? É a fêmea escolher seu macho, buscar o recurso alimentar que eles têm interesse, e tendo animal de estimação é justamente o contrário, né? A grande ameaça aí das espécies, principalmente dos papagaios, uma é a perda do hábitat, que sem dúvida é a maior ameaça. E a outra é a questão de mantê-los como animais de estimação, né? Uma delas, bem forte. Isso aí é um problema sério. Então, eu acho que a gente que trabalha com educação, orientar as pessoas a ir para o seu ambiente natural e tentar apreciá-los no ambiente que ele está, isso é fantástico. E quem faz isso, eu acho que jamais vai querer ter um papagaio em casa. Eu acho que com certeza. Porque, nossa, é muito diferente e é muito melhor. Mas, enfim. Guru Podcast. A gente entrou, como não é necessário nesse caso, na questão da conservação, né? E aí a gente vai, claro, no final a professora vai passar para a gente um panorama da situação, inclusive falar sobre o projeto. Mas um pouquinho antes da gente entrar profundamente na conservação, eu só queria, e aí é um aspecto extremamente importante para a conservação, é a questão da reprodução, né? A gente falou sobre a alimentação, falamos sobre o comportamento, de uma maneira geral. Todo mundo agora consegue ter uma visão da ecologia dessas espécies, o que eles comem, onde eles vivem, o que eles usam, né, de ambiente, de hábitat. Mas a questão da reprodução dessas duas espécies é bem interessante, né? Porque isso vai, claro, impactar na questão da conservação. E uma coisa que eu sempre falo quando a gente grava, principalmente com psitacídeos, é a questão da escassez de cavidades de nidificação e como é que isso impacta na reprodução. Eu fiquei muito impressionado quando a gente estava gravando um episódio sobre falcões florestais com o William Mink e tal. E aí ele lembrou que lá no projeto da Arara Azul havia algumas caixas ninho que eram ocupadas por falcões florestais, Micrastur semitorquatus, ocupavam algumas caixas ninho de arara azul. E aí eu fiquei, nossa, que impressionante, porque tem tanta escassez hoje de ninho que tem muita gente disputando isso. Tem disputa com a abelha. Lá no caso, por exemplo, do projeto Periquito Cara Suja, uma das situações é de uso de caixas ninho por abelhas africanizadas e etc. E aí eu queria que a professora falasse um pouco sobre a questão da reprodução deles, né, o período reprodutivo e como é que se dá, e também, claro, do impacto
dessa escassez, né, de cavidades, que eu sei que é uma realidade, com certeza, pela perda de hábitats, talvez. Então, os papagaios, eles começam a reprodução em setembro. Em agosto já começa a procura pelas suas cavidades, né? E como você mencionou, hoje em dia a gente pensa assim, árvores velhas, árvores mortas perderam a sua função na natureza? Não. Muitos pustacídeos, ou seja, quase todos utilizam cavidades para reproduzir, né? Só as caturritas, a Miopsita monax, que constrói ninho com graveto, né? Mas o período reprodutivo dele, então, vai de setembro a dezembro, do charão. O peito roxo é um pouquinho mais tarde, começa em outubro e pode ir até fevereiro, né? Ambos colocam, a gente já viu ninhos de 2 a 5 ovos. 5 ovos é muito difícil, mas normalmente é 3 a 4 ovos para as duas espécies. E é interessante, né? A fêmea do charão fica 26 dias incubando os ovos. Só ela incuba. Mesma coisa com o peito roxo. E nesse período, o macho é muito dedicado. Ele vai buscar, ele traz comida para a fêmea, ela só se ausenta do ninho 3 vezes ao dia para receber comida pelo macho. Quando eclode os ovos, né? Eles ficam 53 a 57 dias esperando que as suas penas começam a se desenvolver. Então, eles são completamente dependentes dos seus pais. E daí, no caso, o cuidado é biparental. Tanto o pai quanto a mãe saem em busca de alimento e, no início, eles podem dar até 5 vezes por dia o alimento. Conforme eles vão crescendo, ela pede em 3 vezes ao dia, né? Então, assim, nesse período, eles são muito vulneráveis, né? A fêmea fica vulnerável no ninho quando está incubando, porque ela não sai de jeito algum, né? Então, ela fica muito vulnerável à predação natural. E quando nascem os filhotes, ela volta a alimentar, que também pode ser vulnerável também na predação, e os filhotes mais vulneráveis ainda, né? Porque eles ficam quase 2 meses lá esperando para suas penas se desenvolverem, ter tamanho e tudo mais. E no final do período é muito interessante porque os pais, eles ficam vocalizando fora até para chamar os filhotes quando eles têm que sair do ninho, né? É muito bacana. E me chamou assim muita atenção logo no início do projeto, que o Projeto Charão ele foi criado em 91, em parceria com uma ONG, que é a nossa Associação Amigos do Meio Ambiente, e a Universidade de Passo Fundo. É um casamento que deu certo, uma ONG com uma universidade. E lá no início do projeto, em 91, eu li um artigo sobre o Amazônia Habitat. Até hoje estava tentando achar aqui, mas acabei não encontrando. E me chamou a atenção assim, que é uma espécie, o Amazônia Habitat, que está muito ameaçado, tinham poucos ninhos na natureza, e o pessoal sabia todos os ninhos, eles conheciam onde estavam esses ninhos, né, e acompanhavam. E eles instalaram uma caixa-ninho lá naquele período. E nós, no início do projeto, nós pensamos, que bacana, que ideia bacana assim para a conservação, né? Se um problema pode ser falta de cavidades, de um dia para o outro, você tem muitas cavidades, se você quiser, na natureza, né? As árvores estão aí, digamos, entre aspas, né? Você instala caixas-ninhos, você tem cavidades disponíveis para as espécies reproduzirem. Ou seja, você está ofertando uma maior oferta, uma disponibilidade de oferta artificial, mas, enfim, é uma oferta para reprodução. E nós instalamos, Will, mais de 400 caixas-ninhos para o charão, né? E a primeira caixa que nós instalamos deu certo. Nós tivemos a ocupação de um casal. E instalamos também uma outra muito próximo de um coqueiro que estava prestes a cair, praticamente. Cada vez que chovia, eu pensei, esse coqueiro vai acabar, vai quebrar, né? E nós instalamos muito próximo também. Caso o coqueiro quebre, a gente refaz uma translocação dos filhotes para a caixa-ninho ao lado. Mas, por nossa surpresa, eles também usaram aquela caixa-ninho ao redor, sabe, desse coqueiro. Então, é muito
bacana de ver a ocupação. Então, tanto charão usou, muitas corujas usaram, gavião, o falco esparvérios, o quiriquiri também usou, pica-pau, o dendrocolapis platirostes, o arapaçu também usou, sabe? Miodinás maculatus, que é Miodinás maculatus, como é que é o... A titira caiana acabou usando, até o Cicalis flavéola também usou. Mas também tivemos mamíferos, né? O Didelphis albiventris, que é o nosso gambá, e se você olhou o livrinho aquele lá que eu te encaminhei, um livrinho até você pode disponibilizar aí no site, tá? A gente tinha que ter um vilão para a história e nós colocamos o Didelphis, mas não uma razão especial. Ele, que é o gambá, porque ele é um predador, assim, ele predava mais de 33% dos níqueis que nós conhecíamos, né? Então, ele foi um vilão, mas um vilão certo, né? Contamos a história cientificamente correta. Roedores também acabaram usando ninhos, anfíbios, e muitos, que nem o projeto do periquito da cara roxa, muitos ninhos, muitas caixas de ninhos usadas também por Apis mellifera. Até uma época, que é a abelha, né? Até uma época eu pensei assim, puxa vida, de ornitólogo eu vou passar para apicultura, porque nós usávamos madeira, né? Hoje nós estamos com uma outra técnica que é usar um material automoldagem, né? E ela tem a durabilidade maior, porque o esforço de conservação que você faz é muito grande, né? E caro. Então, se você utiliza uma caixa ninho mais durável, ela pode ter um período maior na natureza. Então, hoje nós estamos usando essa de tipo um PVC, né? E que ela está já por terceiro ano estamos usando, já tivemos sucesso com peito roxo, com charão ainda não, mas a gente também faz uma leitura disso tudo. Se foram instalados caixas ninhos, a ocupação do charão não foi tão intensa, sabe? No total nós tivemos, acho que 3 ou 4% só de ocupação pelo charão naquelas caixas de madeira. Quer dizer que as florestas que o charão usa ainda estão em conservação um pouco melhor. Já do peito roxo, não, porque, por incrível que pareça, ele é um papagaio maior, ele precisa de dimensões maiores também, de árvores com capacidade maior, né? E imagina 3 a 4 filhotes numa cavidade, ele tem que ter uma capacidade de suporte um pouquinho maior. Então, a caixa ninho, ela é bem apreciada pelo peito roxo. E voltando um pouquinho, falando a questão da reprodução, é muito interessante, assim, charão, ele pode reproduzir um capão florestal, um capão de mato, no máximo 2 ninhos ali naquele capão. E o capão bom, sabe, que tem capacidade de suporte de mais casais. E o peito roxo é o contrário, o peito roxo parece que ele faz um ninhal. É muito bacana. Nós trabalhamos numa área em Santa Catarina, Dom Batista, nome do município, e naquela floresta, uma floresta assim muito degradada, sabe? Mas naquele fragmento florestal, nós tivemos 9 ninhos que a gente descobriu. Então, é um comportamento diferente do charão. Ele consegue reproduzir, aproveitar mais esse recurso, e aí a gente pode também fazer a leitura, por quê? Porque ali antigamente tinham árvores mais velhas, com dimensão maior, né? Então tinha árvores que propiciavam que a sua reprodução desse certo. E nós instalamos muita caixa ninho nesse mato, né? Esse fragmento florestal. E, por incrível que pareça, um ano nós tivemos 12 filhotes naquele mesmo local. E graças a isso que nós colocamos a radicular, porque nós tivemos uma grande... Não é sempre que a gente consegue, acha ninho, acha filhotes, né? E naquela ocasião nós conseguimos então colocar radicular em 12 filhotes. Então, uma coisa ajudou a outra. Mas a reprodução deles dezembro, antigamente o pessoal dizia assim, Natal, os filhotes já saíram do ninho para charão, né? Peito roxo vai um pouquinho mais, pode ir até fevereiro. E aí é muito bacana de ver, por exemplo, que depois de 13 dias
ele fica na mesma floresta ou em florestas vizinhas. E os pais, né? Se tem três filhotes, imagina. O pai e a mãe buscam comida para um, alimenta o outro, alimenta o terceiro filhote. E depois de ficar, eles vão ampliando a área de uso. E com 13 dias, a gente percebeu que eles acabavam recrutando a uma população. E aí indo para o dormitório coletivo e fazendo parte daquela população. Mas os pais, nesse meio tempo, nossa, eles se viram muito para poder tratar essa filhotada. Inclusive, pessoal, a gente já falou aí algumas vezes desse livro, né? E a professora disponibilizou pra gente. E, na verdade, são 2 materiais. Tem esse material mais sobre a conservação e tudo, um material bem mais acadêmico, que é muito bom. E tem um livro voltado aí para a questão de sensibilização ambiental, que é como se fosse uma história em quadrinhos. Nossa, essa parte da reprodução tá perfeitamente retratada lá. Tem os filhotinhos, assim, o roteiro tá muito bom, a execução tá sensacional. Tem todos os detalhes, assim, relacionados com a história de vida desses papagaios e a gente vai dar um jeito de disponibilizar isso para vocês. A gente aqui na Revista Uru, a gente tem uma queda muito grande por esse tipo de material. Hoje em dia é bem difícil da gente encontrar esse tipo de material impresso, né? Está mais disponível aí de maneira virtual, e-book, etc. Mas esse material, ele inclusive merece virar um material físico, porque está muito, muito bem pensado e muito bem executado. As ilustrações estão ótimas. A ideia de geral da história é muito boa. Tem lá o detalhe do vilão, né, do Gambá, né, da Mucura de Delphos. Está lá bem retratada na história e reflete a realidade, né, como a professora falou, da questão das ameaças, etc. Então a gente vai dar um jeito de disponibilizar isso aí para vocês em algum link que a gente vai colocar nas nossas redes sociais, tá bom? Uru Podcast. Pessoal, eu sei que vocês ficam super tristes quando a gente chega nessa parte, mas eu preciso avançar, né? A gente precisa começar a chegar na reta final daqui do episódio. E a gente já deu várias pinceladas sobre esse ponto, que é o ápice dessa conversa aqui. Mas a gente precisa, claro, para finalizar, de uma impressão geral da professora, a doutora Nêmora, sobre a situação de conservação dessas 2 espécies. Eu aí, particularmente, pessoal, quando eu comecei a pesquisar sobre essas aves para tentar ver uma maneira da gente colocar essa conversa aqui dos 2 juntos, eu fiquei muito impressionado, porque o meu senso geral é de que o papagaio de peito roxo, ele tinha uma situação mais confortável de conservação por ser mais generalista e tal. Eu, pelo menos, imaginava isso. E aí, quando eu fui dar uma lida aqui para estudar, eu disse, meu Deus, parece que a situação do peito roxo está mais complicada, mais delicada do que a do charão. Então, queria primeiro que a professora confirmasse ou não essa impressão que eu tive. Claro, falasse para a gente já falou um pouquinho sobre das principais ameaças, né, que pairam sobre as 2 espécies. Eu não vou perguntar se há esperança, perguntei isso em alguns episódios, mas a gente já falou aqui da choquinha de Alagoas, então a gente não vai chegar ao ponto de perguntar se há esperança, porque obviamente há esperança para esses papagaios e essa esperança reside também na mobilização de vocês que estão ouvindo, de apoiarem os projetos, tá? A professora vai falar do projeto e claro, a gente queria também um comentário sobre como vai ser sentido, né, o impacto dessa recente tragédia, né, que a gente acompanhou, que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, né, como é que isso vai impactar nessas espécies, claro, como que a gente deve pensar a questão da conservação dessas aves nesse cenário grave de emergência climática, como que essa situação impacta o futuro do projeto de conservação para essas aves. Então eu vi que a pergunta ficou muito longa, mas a professora tem todo o tempo necessário para falar sobre isso, que eu acho que é a questão mais importante do episódio.
Sabe que quando nós começamos, a gente achava, você fez a leitura certa, que o peito roxo estava muito bem, né, pela sua ampla distribuição. E, na verdade, nós começamos a fazer as contagens dos locais que nós conhecíamos desde 2012, 13, 14, e nós vimos assim, que o papagaio eram poucos indivíduos. Tinha no máximo que nós conhecíamos era 900 indivíduos. Então nós fizemos assim um amplo esforço, conhecendo o pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Paraná, pegamos toda a área de distribuição da espécie. Fomos atrás de pessoas que nós conhecíamos, de instituições, e propusemos a fazer um censo nacional. Como é que estava o peito roxo? Só que a gente já viu que não é muito fácil fazer uma contagem total da espécie em função justamente desse comportamento, de ele não agregar toda a população num determinado local, como o charão, né? Bom, em resumo, nós tínhamos assim a população mínima, total mínima no Brasil, lá em 2014, 2.139 papagaios. Em 2015, nós somamos também, juntamos outras instituições, tivemos Minas Gerais, e nós fizemos assim, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e nós conseguimos monitorar isso. Daí convidamos o pessoal de São Paulo, depois entrou Minas Gerais, o Espírito Santo. Então, em 2017, nós fizemos esse censo mundial, né? Convidamos também... nós fizemos o mundial em 2014, 2015 e 2016, ou seja, convidamos a Argentina e o Paraguai também, né? Lá também tem pesquisadores que monitoram o peito roxo. E você sabe que em 2016, o número máximo de indivíduos foi 3.989 papagaios, apenas. E aí a gente ficou, nossa... ficamos frustrados, porque a gente tinha certeza que a população ia dar mais alto esses números, e na realidade não deu. 2017, em função de recurso econômico, fizemos só no Brasil, 2018 também. Então, hoje, que nós sabemos, não temos mais do que 5.000 papagaios de peito roxo. 4.758 papagaios no Brasil, tá? Isso é um número baixo para a espécie. Por isso que ela é uma espécie que está em perigo, né? E requer, assim, que instituições ou que possam ter recursos destinados também para pesquisa, porque eu acho que a população de uma espécie é um termômetro que diz muito. Primeiro, nós precisamos saber quanto que está esses indivíduos, onde eles ocorrem e quantos são, né? Então, o Brasil tem 4.758. E a gente chama a atenção para o estado de Santa Catarina, ele tem mais de 60% de toda a população acaba em Santa Catarina. Então, seria um estado que, se eu tivesse dinheiro e se eu fosse uma instituição que pudesse bancar, eu diria, vamos trabalhar em Santa Catarina, tá? Então, esse é o problema, essa questão, esse panorama do Vinássia. E você vai me perguntar, em 2019, 20, 21, 22, 23 e 24, como é essa população? Não sei, tá? Não tivemos mais recurso, então também não teve outras instituições que pudessem dar continuidade a esse trabalho que o Projeto Charão iniciou. Então, a população hoje da espécie é essa. O charão, quando nós começamos lá em 1991, nós começamos porque o charão tem uma história muito bonita. Ele foi criado uma estação ecológica, o Belton sugeriu para o governo brasileiro a criar, então, uma ESEC, né, que é a Estação Ecológica de Aracuri, para proteger o charão, né? E o charão, olha, muitas pessoas da Alemanha, da França, Estados Unidos, muitas pessoas da Inglaterra, da Europa toda, visitaram a ESEC de Aracuri justamente para ver a grande reunião dos papagaios, que no passado acontecia em Muitos Capões, nessa ESEC de Aracuri, a Aracuri Esmeralda. E
os papagaios, né, em função assim, dos gaúchos não terem cuidado bem dos ambientes que são circunvizinhos, eles foram praticamente todo o hábitat foi retirado, campo nativo, usado para plantações de soja, né? Não que não seja importante, mas enfim, a gente acha ainda que precisamos aliar mais a conservação com a alimentação, né? Enfim, os papagaios perceberam muito bem, foi um termômetro para eles, para a conservação. Esse ambiente não está bem conservado, então vamos sair daqui, né? Então aquela reunião não acontece mais no Rio Grande do Sul, eles trocaram por Santa Catarina. Santa Catarina é interessante porque todos os papagaios que nós acompanhamos, todos os charões, por exemplo, eles faziam a concentração lá na região de Urupema, Painel, naquela região Bucana do Sul e tudo mais. E aí o projeto teve uma ocasião assim que ele participou de um edital para conseguir recurso para compras de área. O Brasil não tem essa tradição, né, de doações e a gente descobriu o edital da Holanda e que eles estavam apoiando para compras de área. E a gente pensou, onde comprar área? Não tivemos dúvida. Todos os papagaios convergiram para Urupema. Então, foi em Urupema que nós fomos tentar buscar uma área com uma boa capacidade ainda de araucárias para transformar numa RPPN. E hoje é a RPPN Papagaios de Altitude. Se um dia você for visitar lá, Urupema, as porteiras estão abertas, tá? E eles todos convergiram para lá, porque lá ainda temos araucária bem conservada, com uma boa produção de pinhão, né? Que eles vão na final de fevereiro, março, eles costumam instalar, e agora praticamente alguns indivíduos já estão retornando, porque eles têm que, já se aproxima do período reprodutivo. Então a gente sempre fala assim, o pesquisador que trabalha com espécie migratória, ele precisa se preocupar com as duas pontas da ecologia da espécie, a parte de reprodutiva e a parte de forrageamento. Então ele precisa se preocupar com os locais de reprodução, como eles estão, e os locais também que a espécie costuma ir para forragear, em busca do pinhão. Então é um compromisso muito grande, né? E o projeto está nessa luta. Nós queremos ainda, nosso sonho ainda é criar uma RPPN aqui no Rio Grande do Sul, uma área importante de reprodução para também proteger seu sítio reprodutivo aqui no estado. E como você falou antes, esse ano, essa catástrofe que ocorreu no estado, essas enchentes, né? Quase 90% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul foram afetados. E há pouco tempo nós fizemos uma modelagem para essas duas espécies e você sabe que nós não incluímos a catástrofe de enchentes pro charão. E isso é recente, né? Porque nunca aconteceu isso. Eu tenho 60 anos e o último foi 40 anos atrás, eu nem lembro desse período, mas nós não tivemos essa capacidade de incluir uma enchente. Como é que seria a perda, como é que a população se comportaria mediante a perda de muito hábitat, né, de muitos hábitats. E tudo isso o Vortex faz, né? Ele faz a simulação para ver como é que ficaria a população. E nós não fizemos isso, né? Imagine as áreas importantes da reprodução, porque no estado ele faz tipo um L invertido, né? No nordeste do estado, isso, e desce até Santana, Caçapava do Sul. Então a região mais afetada, que nós estávamos conversando antes, que é Caxias, a região de Caxias, na Serra, e municípios vizinhos, e também a região de Santa Maria, São Cepé, Formigueiro, aquela área toda, são duas regiões importantes de reprodução. Aí nós não sabemos como é que vai ser o comportamento da espécie. Se eles retornam para esses locais, porque boa parte dos fragmentos foram afetados, né? Se as pessoas perderam as suas casas, a floresta também foi afetada. Teve muito problema de deslizamentos de terra, então se perdeu muitos ambientes. Então estamos muito curiosos para saber como vai ser o comportamento
da espécie frente a essa catástrofe que tivemos. Talvez os papagaios sejam mais inteligentes do que a gente. Ele possa, talvez, a ir para populações, né, se agregar a outras populações que a espécie reproduz e ampliar esses locais, ou não reproduzir nesse ano porque não tem esse recurso importante que são essas cavidades. E nós precisamos aí pensar num programa aí rápido de conservação para a espécie. E uma alternativa, acredito que possa ser a questão da instalação de caixas-ninhos aí, enquanto que essas outras árvores não cresceram e não propiciarem ofertas novas de cavidades. Isso é um problema que a gente fica apreensivo, né? Mas vamos ter que acompanhar e também ter que ofertar uma estratégia conservacionista de imediato aí para a espécie. Guru Podcast. Grande ponto positivo quando a gente conversa contigo sobre essa situação é que, e a gente falou isso em off, tá, pessoal? A professora já tem uma carreira bem grande nessa luta, e inclusive a gente chegou à conclusão que ela não vai conseguir se aposentar só papagaios. Pode tentar, mas não vai conseguir. É que algumas soluções, elas, mesmo que ainda não estejam imediatamente na ponta da língua, elas vão aparecer na hora certa, pela experiência, e a gente acha que as catástrofes acontecem de uma maneira que possa talvez drenar aquela população, e a gente se surpreende com a capacidade de resiliência, né, das espécies e também a plasticidade. Então a gente pode se surpreender bastante com o que vai acontecer no futuro para essas aves. E o papel da gente, o papel de nós amantes das aves e todo mundo que, inclusive todos vocês que ouvem a gente aqui, é ajudar o máximo possível os projetos de conservação. Eu ainda estou atrás do nosso ouvinte multimilionário. Eu sei que você está aí em algum lugar, talvez ainda não tenha escutado nenhum episódio, mas um dia vai ouvir. A gente já conversou sobre várias espécies e vários projetos que você pode doar, viu? E hoje a gente está aqui com um que merece. Então, se você tem condições, procure saber como você pode fazer uma doação pro Projeto Charão, aí sim, brincadeiras à parte. Eu queria, claro, agradecer demais a participação da professora Nêmora. Eu acho que os momentos mais felizes, assim, de estar gravando esse podcast, assim, nesses 4 anos que a gente tá gravando, além, é claro, de quando a gente vai no avistar e que, de uma maneira desavisada, a gente dá bom dia e alguém reconhece a voz da gente por causa do bom dia e começa a falar de que episódio gostou e tal, e dá sugestões, isso é muito legal. Mas eu acho que o momento mais legal é quando a gente, por um acaso, a gente consegue gravar com pessoas que a gente é muito fã há muito tempo, e eu tive essa oportunidade em alguns momentos, e hoje é um momento assim incrível, porque a gente acompanha meio que de longe assim, esse trabalho e admira muito. Eu já vi várias vezes o pessoal falando de heróis da conservação. A professora Nêmora, para mim, é uma heroína da conservação brasileira, assim. Menos. Não, mas assim, eu falo sério, assim, tem algumas pessoas que, por uma série de motivos, se tornaram, né? Parece que a missão encontrou vocês e acabou dando certo. Então, para mim é um prazer muito grande e um orgulho muito grande de ter conseguido gravar esse episódio. Fico até emocionado, assim, porque não imaginei que fosse ter essa oportunidade. E, professora, muito obrigado mesmo por ter topado gravar com a gente. Eu sempre falo para os nossos ouvintes que essa doação de tempo, a gente está aqui há mais de 1 hora conversando sobre essas aves. Se a gente fosse pagar, a gente não teria a menor condição de pagar, porque é um negócio assim difícil até de calcular essa dedicação e disponibilidade do tempo. O tempo de um professor, de um pesquisador, é um tempo precioso, são inúmeras atribuições, vocês não conseguem imaginar, assim,
É muito desgaste, é muita coisa para fazer. E o tempo que a pessoa dedicou durante uma fase da vida e que agora ela tem que devolver para a família, e acaba que ela não consegue, porque ela não consegue largar o trabalho que ela desenvolveu antes. Então tá aqui com a gente gravando pra gente é uma coisa incrivelmente legal, a gente agradece. E muito obrigado, o microfone do Uru Podcast é todo seu, inclusive estamos à disposição sempre. Você pode mandar um alô para quem quiser, nós estamos aqui sempre à disposição. Mas, Will, agradeço demais a oportunidade, gostei muito de conversar contigo. Eu acho que é um espaço muito bacana e você poder falar aquilo que você gosta, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente sabe fazer, daquilo que a gente fez há um bom tempo da nossa vida, né? Mais da metade da nossa vida nós fizemos isso. Então é um prazer muito grande conversar contigo e contar um pouquinho daquilo que a gente faz. E eu estou em busca, assim, daquele ouvinte rico, né? Eu acho que ele faz muita diferença também. Brincadeiras à parte, mas enfim, eu acho que os projetos de conservação, eles precisam de um apoio, e a gente fica pensando, o Projeto Charão não precisa mais dizer que ele é honesto, porque esses anos todos ele mostrou a sua honestidade. Então, nós não queremos recurso para nossa conta bancária, nós queremos recurso para poder continuar com os trabalhos de conservação de ambas as espécies. Nós precisamos treinar mais pessoas para poder dar continuidade a esse estudo, né? A esse programa. Isso é fundamental. Se nós não tivermos as pessoas trabalhando junto conosco, nós não conseguiríamos nada disso. Então, acho que vocês têm, o público de vocês é maravilhoso. Eu vi que muitos curtem o podcast do Uru, né? E também a revista. Então, parabéns aí pela iniciativa. Continue mantendo esse programa e também a revista, que eu acho que é fundamental. Sempre vai ter aliados aí a vocês, tá? Muito obrigada, foi um prazer imenso estar contigo hoje. Prazer sempre nosso, professora. Meus amigos, valeu demais. A gente está encerrando mais um episódio muito especial dessa nossa 4ª temporada. Até mais, pessoal. Até a próxima espécie. Valeu, grande abraço.